Olha só, a gente vai acompanhar agora imagens ao vivo, direto de Paris, na França, porque o país tem o seu novo premier, o Fabrício Naits, que vai nos atualizar e explicar tudo que envolve nesse processo de escolha. Fá. É o seguinte, Paulo, a gente tem imagens ao vivo do Hotel Matignon, que é a residência oficial do primeiro-ministro da França. Ontem, a então primeira-ministra Elisabeth Borne apresentou a sua carta de renúncia para o presidente Emmanuel Macron. Ele confirmou a renúncia, confirmou a saída dela e hoje quem assume é Gabriel Attal. Ele tem 34 anos, é o primeiro-ministro mais jovem a assumir lá na França desde que o cargo foi instituído, isso na década de 50. Bom, o que acontece? O país está realmente num turbilhão político nesse momento. Desde a aprovação da lei anti-imigração, que foi muito criticada, o ministro da Saúde renunciou no país depois da aprovação da lei anti-imigração. Ano passado, a gente lembra, houve aquela reforma previdenciária muito impopular, mais de 2/3 da população francesa eram contra a reforma previdenciária e foram os maiores protestos já registrados no governo de Emmanuel Macron. Ele que inclusive tinha uma reunião ministerial marcada para 3 de janeiro, cancelou a reunião porque disse que era impertinente, disse já nos votos de final de ano dele, lá a mensagem presidencial no final de ano, afirmou o seguinte, que o país que ele vai encontrar formas do país superar os desafios que eles enfrentam. E é um cenário de impopularidade, Paulo, que se traduz muito pelas 2 eleições do Macron, em 2017 e 2022. Lá o mandato tem 5 anos. Ele foi eleito contra a Marine Le Pen no segundo turno, nos 2 casos, não porque ele é o preferido da população, porque ele é muito querido, muito popular, mas porque havia uma rejeição muito grande à figura dela, que é uma figura ligada à extrema-direita. Agora, já está todo mundo criticando isso aí, essa nomeação de Gabriel Attal. Ele era o ministro da Educação. A chegada dele aí, ele acabou de chegar faz... questão de minutos, a gente está acompanhando aqui. Exato, ele entrou exatamente no palácio que você mencionou. Pois é, ele estava atuando como ministro da Educação há questão de 1 ano, foi responsável pela proibição da abaia, que é uma vestimenta que ela é tradicional do mundo árabe, mas ela não é necessariamente uma vestimenta islâmica. Ele proibiu essa vestimenta nas escolas, dizendo que era um traje religioso. Houve muita discussão, mas essa lei foi aprovada. Antes disso, ele foi ministro do Orçamento da França e ele teve, na verdade, a primeira aparição nacional como porta-voz do governo do Emmanuel Macron, isso lá em 2017 ainda. Quer falar, Pepe, sobre isso? Não, é uma questão interessante. Como o governo do Macron, como bem disse Fabrício, está passando por um grande conflito interno, não é? Você vê, por exemplo, que ele entrou, o Macron, contra a Le Pen, não é? Numa eleição que foi conturbada, que realmente ele só ganhou as eleições porque a Le Pen tinha uma rejeição muito alta e uma das primeiras medidas que ele fez contrariou completamente a população da França, que foi tentar rever a questão da aposentadoria, né, dos franceses e, mais do que isso, mudar a questão também dos imigrantes, não é? Que teve um grande reboliço na França, né? O Macron teve que se unir com a direita e negociar com a direita um novo sistema para o trato do imigrante em geral. Isso causou muito problema com a base eleitoral do Macron. E o Gabriel Attal, ele foi ministro do Macron muito polêmico, né? Tanto na questão da educação, que realmente, quando ele proíbe a vestimenta dos muçulmanos nas escolas da França, isso vai contra uma pauta do setor progressista da França. E a França, querendo ou não, é um país progressista, né? Por várias razões, né? E o Macron está tendo um desafio muito grande de tentar... Olha ele chegando aí, né? Na imagem nesse momento. Novo ele, né? Novo, mais novo. 34 anos, muito é o mais novo da história. E também o primeiro-ministro, será o primeiro-ministro gay da história da França. Assumidamente. Assumidamente gay da história da França. Até uma curiosidade para trazer aqui, Paulo, quando o Macron foi eleito lá em 2017, eu estava na França. E assim que saiu o anúncio da eleição dele em rede nacional, no segundo turno contra Marine Le Pen, foi instantâneo. 2 minutos depois, as pessoas estavam na rua gritando Macron démission, que seria Macron renuncie ao cargo. Porque ele não era muito bem quisto pela população, era uma figura desconhecida, o famoso outsider, como a gente chama por aqui, né? E ele assumiu realmente nesse turbilhão. É um país que passa realmente, o PP falou, é um país progressista realmente,
tem uma camada muito conservadora da população, de fato. Mas é mais progressista. É um país mais progressista e é um país que é um caldeirão político, né? Protesto na França não é um protesto normal, é carro queimado, é lixeira queimada, é muito delicado esse cenário político e ele vai assumir agora, tem eleição europeia logo mais. Os deputados europeus... E para presidente? Em 2027. 27. Exatamente. Mas o Macron está tentando já reviver o mandato dele. É o quarto primeiro-ministro dos mandatos de Emmanuel Macron. Desde 2017, é o quarto primeiro-ministro a assumir. Teve o Edouard Philippe, que foi o primeiro, depois Jean Castex, depois agora a Elisabeth Borne, que durou 20 meses no cargo, e aí Gabriel Attal. É uma tentativa dele dar uma força, um ânimo ali para o governo. Ele é até visto, inclusive, o Attal, como um membro mais à esquerda do governo. Ele começou a carreira política lá atrás no Partido Socialista. Depois foi caminhando mais para o centro. Quem sabe uma sinalização do Macron de tentar negociar com esse lado da esquerda que sempre foi muito contrário ao governo dele. Com essas ondas de protestos na França, reflete muito no parlamento. E eu acho que essa nomeação do Gabriel é uma tentativa de apaziguar esse turbilhão de discussões que o Macron enfrenta no parlamento francês e talvez dê uma sobrevida, não sabemos até quanto tempo, à chegada do Gabriel. Eu já vou até antecipar, Ricardo. Eu acho que não vai dar sobrevida. É uma tentativa, mas eu acho que não vai funcionar. O Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da France Insoumise, é o principal partido de esquerda hoje. Esse é bom. Você gosta? Eu adoro Mélenchon. Opa. Você gosta de Paris. Você gosta daquela máxima em Paris. Gaste mais para ficar mais rico. O Mélenchon é uma das figuras mais interessantes da esquerda mundial. Assim. Por quê? O que ele tem de especial? Ele traz pautas da esquerda com tempero mais contemporâneo, eu diria assim. Uma coisa mais PP, um jeito PP de ser. Eu tenho certeza que Felipe Monteiro leu Paris é uma Festa, de Ernest Hemingway, com certeza. Deve ser um grande fã.